todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos toda a igreja recitar esse versículo? Amém. Pai, obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado por esse grande amor por nós. Pai, através do teu Filho Jesus, do Espírito Santo que está entre nós, venha abrir os nossos ouvidos, nosso coração, para compreender a tua palavra nesta noite. Possamos entender que o Senhor nos ama de forma tremenda. Fala conosco, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, querido. Poucos versículos da Bíblia expressam com tanta clareza, com tanta nitidez, o poder e o coração do Evangelho. O Evangelho é a boas novas de Cristo Jesus. E João 3,16, a gente pode perceber que cada palavra desse texto, ele carrega, podemos dizer assim, para a gente definir a grandeza desse texto, ele carrega um oceano de significados. E a essência da mensagem cristã. O resumo, nesse texto, a gente pode definir como o resumo da história da salvação. A revelação mais importante do caráter de Deus. Se a gente olhar, Deus tem seu caráter, tem as suas atitudes, e uma delas é o amor. E o capítulo 3 desse Evangelho de João, ele nos transporta para uma conversa íntima e profunda entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um dos principais líderes religiosos de Israel. Nicodemos, ele era um fariseu, um homem mestre da lei, um homem que era membro do Sinédrio, um homem cheio de prestígio, um homem cheio de conhecimento, mas que, apesar de todo o conhecimento, apesar de tudo aquilo que ele sabia, apesar de toda a sua erudição, apesar de tudo aquilo que ele demonstrava ser, existia dentro do coração de Nicodemos um vazio. Um vazio esse que apenas a verdade do Evangelho poderia preencher. Como muitos hoje, certamente, independente do seu conhecimento, independente da forma como você vive, todo homem sem Deus, existe um vazio que só o Evangelho de Cristo Jesus pode preencher. E movido por essa curiosidade, e talvez pelo
desejo sincero de Nicodemos em compreender o que era o reino de Deus, ele procura Jesus. Mas ele procura Jesus não no dia a dia, ele procurou Jesus à noite. Ele não queria se expor, ele procura Jesus à noite. E esse detalhe de Nicodemos procurar Jesus à noite não é casual. É algo que simboliza o estado espiritual de Nicodemos. Ou seja, ele, apesar do seu conhecimento, de tudo aquilo que ele entendia, a vida dele, a condição dele espiritual era de trevas, era de escuridão. Então ele estava cercado de religiosidade, cercado de conhecimento da lei de Moisés, cercado de tudo aquilo que ele conhecia, mas ainda Nicodemos estava distante, muito distante da luz da revelação divina. Então Jesus, com muita ternura, com muito carinho, com muito jeito, conduz Nicodemos para um raciocínio da sua fé, da sua condição. Quando ele começa a questionar por que conhecer o reino de Deus, ele começou a fazer alguns questionamentos. E Jesus fala, olha, é necessário que você venha nascer de novo. E ele não entendeu. Não somente da água, mas também do Espírito. Então Jesus não repreende Nicodemos pelo seu conhecimento bem difícil de compreender aquilo que Jesus tinha para ensinar. Ele estava muito focado ao conhecimento da lei, aquilo que Moisés havia ensinado, aquilo que eles praticavam. E Jesus, ele procura de uma forma muito cautelosa, mesmo falando a verdade, Jesus estava ensinando Nicodemos. E Jesus começa a falar de Nicodemos do novo nascimento, do nascer não somente da água, mas do Espírito. Mas finalmente, Jesus estava ali ensinando a questão da redenção que ele não havia compreendido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Querido, essa declaração de Jesus é uma declaração que revela o motivo, o propósito da salvação da humanidade. Então, João 3,16, podemos dizer assim, se a gente olhar para a Bíblia, olhar toda a história da Bíblia, desde a criação, desde a queda, desde o processo redentivo e a consumação que está por vir, João 3,16 é o coração da Bíblia. João 3,16 é o resumo de toda a Bíblia. João 3,16 é o resumo do plano divino, o plano de Deus para a humanidade. Plano esse que começou antes da fundação do mundo e que vai se consumar na cruz de Cristo. Então, querido, esse texto tem uma grande verdade revelada para nós. Esse versículo não é apenas uma frase bonita, esse versículo não é apenas uma forma da gente se alegrar em decorar e expressar. Muitas pessoas declaram João 3,16, e acham que João 3,16, apesar de declarar, de saber de mente,
A gente muitas das vezes acha muito bonito declarar esse versículo. E a gente enche o coração de alegria por declarar tudo isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas atrás dessas palavras aí, tem uma revelação profunda. Eu vejo que esse versículo não é apenas uma frase bonita de ser expressada, mas podemos considerar assim, o manifesto do amor de Deus. João 3,16 é um manifesto do amor de Deus para com você, para com a humanidade, para com a minha vida. Ele nos mostra aqui o amor de Deus. Não é um Deus passivo, mas um Deus ativo, um Deus redentor, um Deus eterno, um Deus que criou todas as coisas, criou você, mantém você, tem propósito de alcançar a sua vida, porque através de todo esse propósito, Ele tem um grande amor por você, e por mim, e por nós que estamos aqui. Não é um sentimento abstrato, não é um sentimento que dá e daqui a pouco desaparece. Não, mas é uma ação concreta da parte de Deus. Deus decidiu amar. Não amar por amar, mas decidiu amar. Deus amou. E o texto diz assim, não porque Ele só amou, mas por isso Ele deu. Então, querido, o amor divino sempre se manifesta em entrega, em doação e em sacrifício. Não basta amar, mas Ele também deu aquilo que Ele tinha de melhor. Então, querido, mediante esse texto aqui, nós somos convidados a contemplar 3 dimensões do amor de Deus, que transforma completamente a vida do ser humano. Muitos aqui, um dia, por conhecer esta verdade, por compreender essa dimensão do amor de Deus, suas vidas foram transformadas, suas vidas não foram mais a mesma, a partir do momento que você creu com todo o seu coração na pessoa de Cristo Jesus, reconhecendo este amor. Por isso nós vamos olhar que esse versículo é algo importante. Eu gostaria de convidar você a olhar, não de forma natural, mas de uma forma bem atenta. E eu gostaria de convidar que você, a olhar com os seus olhos da fé e com um coração grato, pedindo que o Espírito Santo te renove, abre os seus olhos, abre o seu entendimento, para que você perceba, aqueles que um dia foram alcançados por esse amor grandioso, vocês possam compreender que nós somos, que você que todos nós somos amados de Deus. E esse amor não é um amor simples, não é um amor qualquer, não é um amor de um sentimento, mas um amor de decisão, um amor tão grande, tão grande. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, a primeira dimensão desse amor, o amor de Deus é um amor incomparável. Eu gostaria que o irmão da tela colocasse aí para o pastor. O amor incomparável, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quando Jesus ele pronunciou essas palavras, ele estava revelando que na mente humana jamais poderia compreender a plenitude, a grandeza deste amor.
Nicodemos, um mestre da lei, ele conhecia os textos sagrados, entendia o amor de Deus de forma teórica, como muitos compreendem o amor de Deus de forma teórica, um amor restrito a Israel, isso que ele entendia, condicional da obediência, limitada pela justiça da lei, mas agora diante do Filho de Deus, Nicodemos, ele ouve um amor de tal maneira, um amor grande, uma expressão que não cabe em medida humana. Eu não consigo medir, você não consegue medir, nenhuma condição humana consegue medir essa grandeza do amor de Deus. A frase tal maneira é como Jesus dissesse: Nicodemos, ô Nicodemos, não há linguagem suficiente, Nicodemos, para eu descrever o quanto Deus ama você. É isso que Jesus estava falando com Nicodemos. O amor do Pai, Nicodemos, é tão vasto, é tão profundo, Nicodemos, ele é tão puro, Nicodemos, que só pode ser revelado e não explicado. O amor de Deus não se explica, querido. O amor de Deus é revelado. O amor de Deus precisa ser crido. E há um contraste entre o amor humano e o amor divino. Por quê? Porque o amor humano é um amor frágil. É um amor que é um sentimento passageiro. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é eterno. Deus decidiu amar, ama, continua amando, independente do que esteja acontecendo. Ele não muda a maneira de amar. É um amor que não espera reciprocidade para agir. Porque a essência do amor de Deus é amor. Por isso que João fala, Deus é amor. Então, querido, o amor humano mede. O amor divino não mede. O amor divino transborda. É tão grande que transborda. Deus não amou o mundo porque o mundo merecia. Deus não amou você porque você merecia. Deus amou você porque Ele é amor. Ele ama você porque Ele é amor. Então a graça de Deus não começa, a graça de Deus começa onde o mérito do ser humano termina, do homem termina. E o amor de Deus é uma decisão. Decidiu amar. Deus não é emoção. Deus não é um amor de sentimento. Por isso o amor de Deus não é sentimento passageiro. O amor de Deus é uma decisão eterna, firmada antes da criação do mundo. Por isso que Paulo escreve lá em Efésios 1, 4 e 5, ele diz assim: Deus nos amou em Cristo antes da fundação do mundo. Isso significa que o amor divino não depende do que fazemos, querido, mas depende do que Ele é. Você está compreendendo o grande amor de Deus? Assim, ainda assim, independente de que você é, independente de como você vive, da maneira como você vive, da maneira como você se relaciona comigo ou não, mesmo assim, Jesus está dizendo que Ele ama. Ele está dizendo, eu amo você. Eu decidi amar você. Muitas pessoas podem pensar assim, eu vivo uma vida tão... Nem Deus me ama. Deus vai gostar de mim, da forma como eu sou, como eu vivo. Mesmo a forma que você vive, mesmo com o pecado que você pratica, mesmo as indiferenças que você tem com Ele, mesmo os desamores que mesmo que você não reconhece o amor dele, mesmo que você não importa com Ele, mesmo que você não fala dele, mesmo que você não crê nele, Ele diz, eu continuo amando você. É um amor incomparável.
O amor de Deus é incomparável, porque ele ultrapassa os merecimentos e quebra toda a lógica humana. Por isso, querido, você pode ter sentido assim: eu sou uma pessoa rejeitada por pessoas, esquecida, eu sou marcada pela vida, eu sou marcado pela sociedade, a minha vida não tem nada de bom, o meu passado é terrível, mas o amor de Deus permanece o mesmo, não altera em nada sobre a sua vida. O amor de Deus continua forte, continua puro e continua incomparável. Nada que você faça pode fazer Deus amar você mais. E nada que você faça pode fazê-lo amar você menos. Deus continua amando você, independente do que você faz, independente do que você não faz. Seu amor é constante, inquebrável e eterno. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Romanos 5, 8. Ele continua amando. Segunda dimensão aqui, que eu vejo no amor de Deus, não um amor somente incomparável, mas também o amor de Deus se revela em uma entrega, que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus não é apenas uma declaração. O amor de Deus vem acompanhado de uma demonstração. Deus não apenas diz: eu amo você, eu amo vocês, mas Ele também diz, Ele prova esse amor de forma suprema, através de uma entrega inigualável. Deus pega o seu Filho e entrega para morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar. Ele decidiu, por amar você, substituir você. Ao invés de você chegar lá na cruz para entregar a sua vida para morrer, para a salvação dos seus pecados, Deus decidiu tirar o que Ele tinha de mais precioso, o único Filho, e descer a essa terra, se tornar homem, viver com o propósito dele, para ir à cruz, para cumprir o propósito, para declarar que Ele ama você, entregando o Filho dele para morrer no seu lugar. Isso é uma demonstração de amor, isso é uma entrega. Entregar o que Ele tinha de melhor. O amor verdadeiro não se contenta com palavras, se contenta com ações, e foi a ação de Deus entregar o seu Filho. E essa ação de Deus foi dar o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. O bem mais precioso no céu. Ele poderia mandar um anjo, Ele poderia mandar outras coisas, Ele poderia ter outro meio para salvar a minha vida e a sua. Não, Ele pegou o que Ele tinha de melhor no céu, o seu Filho, e entregou para resgatar os que estavam aqui perdidos na terra. Por isso que o texto vai falar, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então o amor verdadeiro de Deus é esse, é um amor que doa. E essa expressão, deu o seu Filho unigênito, é o ponto culminante do plano divino, do plano de salvação. Ou seja, Ele o entregou à cruz. E a cruz não foi um acidente trágico. A cruz foi o plano perfeito de um Deus que ama até as últimas consequências. Querido, o amor de Deus por você é um amor de entrega, é um amor de sacrifício. O amor de Deus custou um preço mais alto da história da humanidade.
preço mais alto, o sangue de Cristo derramado na cruz, no Calvário. O amor à justiça se encontra ali, a graça de Deus triunfou na cruz sobre o pecado que estava sobre a minha vida, condenando para viver eternamente. Então a cruz é o endereço onde o amor e a justiça se encontram. O amor de Deus e a justiça que Ele vem fazendo. Então ali o Filho de Deus carrega minhas culpas, carrega as suas culpas. Ali o Filho de Deus suporta a minha condenação, suporta a sua condenação. Ali na cruz, o Senhor Jesus, através da sua entrega, Ele abre o caminho para a minha salvação e a sua salvação. Você que já viu aí o filme aí do sacrifício de Jesus, cada chicotada, cada ferida, cada chicotada, cada golpe, cada ferida, cada gota de sangue derramada no rosto de Cristo Jesus, determinava para mim e para você a dor dele, que estaria eu no lugar dele. Cada golpe, cada gota, cada ferida, cada palavra estava acompanhado de uma verdade. Que verdade? Toda vez que o chicote batia, toda vez que a ferida descia, o sangue descia, toda a dor que sentia, Jesus estava dizendo para mim e para você, você é amado. Eu estou aqui no seu lugar porque você é amado. Eu estou sofrendo essas dores porque você é amado por mim. Eu decidi entregar a minha vida para sofrer tudo isso porque você é amado. Ah, queridos, a gente precisa olhar para a cruz, compreender o amor que Deus tem para comigo, com você, entregando o seu filho. Você daria alguma coisa de precioso para morrer por um pecador, por um estuprador, um assassino, por aqueles que cometem maiores maldades que os seus olhos podem contemplar nessa terra? Você daria alguém de mais precioso da sua família para morrer em lugar, para salvar aquela pessoa? Nenhum amor humano faria isso, mas Deus, com o seu amor, Ele faz. Eu entreguei a minha vida para um assassino, para um estuprador, para aquele que faz o mal. Eu entreguei porque eu o amo. O meu amor é muito maior. Eu decidi amar. Por isso a gente não consegue, na nossa mente, nem com palavras, definir a grandeza do amor. E nem a entrega dele por uma pessoa indigna. E o apóstolo João escreve: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é amor incomparável, isso é um amor de entrega, isso é um amor que assina a minha salvação e a sua salvação. Isso é um amor demonstrado na cruz, que diz assim: eu estou mudando o seu destino eterno. Olha, você que estava condenado com seus pecados, você morreria e viveria longe de mim, mas eu assino, entregando a minha vida, eu entrego a minha vida, eu assino, me comprometo com a sua salvação, com a sua mudança de destino. Eu não criei você para povoar o céu, eu criei você para povoar no inferno, eu criei você para povoar o céu. Você não foi criado para povoar o inferno. O Calvário, a cruz, é o documento da graça. O Calvário,
o derramar do sangue de Jesus é a assinatura. Eu amo você, decidi amar você com meu precioso sangue derramado na cruz para mudar o destino da sua vida. É isso que o Senhor está nos dizendo, e o Calvário é essa assinatura que Deus está dizendo: você vale o sangue do meu Filho amado e precioso que eu tirei do céu para mudar a sua história e mudar o seu destino. Olha o grande amor de Deus, querido. Quando olhamos para a cruz, muitas das vezes mais vemos sofrimento de Jesus, mais vemos o coração de Deus aberto em amor. A cruz é o amor. Eu te amo. Essa é a palavra que eu e você precisamos compreender nesta noite. E esse eu te amo não foi escrito com caneta comum, com tinta comum. Esse eu te amo foi escrito com o próprio sangue de Jesus. O amor de Deus não é apenas uma verdade teológica, querido, mas uma realidade pessoal. Isso é uma realidade. Ele não apenas deu o seu Filho pelo mundo, mas deu o seu Filho por você e por mim. Por isso, a cruz é o ponto de encontro entre a culpa que eu tinha, o pecado que eu tinha, a condenação que eu tinha, com a graça de Deus, com o amor de Deus. Por isso, querido, se algum de você duvidar do amor divino, olhe para a cruz. Olha porque Cristo fez lá por você. Não duvide, ali está a resposta de Deus para toda a sua insegurança, para toda a sua incredulidade, por toda a sua rejeição, por toda a sua culpa. Jesus está dizendo lá na cruz: eu dei o meu Filho por você. É assim que eu te amo. É dessa forma que eu te amo, entregando aquilo que eu tenho de precioso por você. Por último, querido, a outra vertente que a gente pode compreender no amor de Deus é que o amor de Deus nos convida à vida eterna, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Olha, querido, o amor de Deus, ele não foi revelado para mim e você para ser admirado. O amor de Deus não foi para, Deus é bom, Deus é amoroso, como é bom ser amado por Deus. Não, o amor de Deus não foi revelado para ser admirado. O amor de Deus foi revelado para mim e para você, para ser aceito. Você precisa aceitar esse amor de Deus. O amor de Deus é universal em alcance, mas é pessoal em aplicação. Deus amou o mundo inteiro, mas o mundo só será transformado quando esse amor é recebido, é aceito. Portanto, querido, crer nesse amor é abrir o coração para o amor que salva. A fé que está no seu coração, a fé que você está sendo produzida na sua vida, decorrente de você estar ouvindo a palavra dele, porque a palavra dele anunciando, chegando ao seu coração, está gerando na sua vida fé, e esta fé é o elo entre o amor de Deus e a eternidade sua. Há uma frase muito colocada e ficou marcada na primeira igreja batista, através do pastor e saudoso pastor Azaí.
Ele diz: onde você vai passar a sua eternidade? É uma frase marcante na cidade. Toda vez que você passa ali na rua, ali no PC, está lá: onde você vai passar a eternidade? Querido, você precisa refletir nesta noite. Onde você vai passar a sua eternidade? Com Deus ou sem Deus? Deus amou o mundo. E quando ele fala Deus amou esse mundo, Deus amou você, Deus amou a mim, Deus amou a nós, mas só transforma o seu coração, a sua vida, esse amor, a partir do momento que você o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Crer em Jesus não é apenas aceitar uma doutrina, ou estar numa igreja, membrar numa igreja. Crer em Jesus é entregar a sua vida a uma pessoa que se chama Jesus de Nazaré, o Senhor e Salvador da humanidade. É isso que você precisa fazer nesta noite. Crer, reconhecer que a salvação não está no seu esforço humano, não está nas suas obras de bondade, naquilo que você pensa: eu sou um homem bom, eu faço coisas boas, eu ajudo os necessitados. Isso não lhe garante entrada no céu, isso não te garante salvação. O que garante salvação é você crer na pessoa de Cristo Jesus e entregar a sua vida a essa pessoa, para que Ele se torne Senhor e Salvador da sua vida. O pecado já não tem domínio quando você crê na pessoa de Jesus. Quem crer não perece. E essa é a segurança da minha fé e da sua fé. Portanto, querido, em Cristo, quando você crer em Cristo, nós deixamos de ser culpados para nos tornarmos filhos amados. Então a vida eterna começa agora. Ou seja, a vida eterna não é apenas uma promessa lá para o futuro. Eu estou aqui, mas será que eu vou ter vida eterna? Não, a vida eterna é agora, é a partir do momento que você crê. Crer. E quando você crer, essa vida eterna se torna uma realidade presente na sua vida. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, não terá, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. É agora, é o momento de você ter a vida eterna. Então, ter a vida eterna é viver em comunhão com Deus a partir de hoje. Então, querido, é experimentar essa paz, o perdão e a presença do Espírito Santo que está aqui agora. Crer é viver com o coração firmado na esperança de que a morte não é o fim. Existe uma música aí, que a morte não é o fim. E todos dizem assim, mas é o início de uma eternidade com Deus, uma eternidade com o Pai. Então o amor de Deus nos chama, nos convida para essa vida abundante, uma vida que começa na fé e culmina para a glória do nome de Jesus. Por isso, nesta noite, querido, nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. Vamos participar da ceia. E quando nós olharmos para a cruz, nós vamos ver o ápice do amor de Cristo. E quando nós aproximarmos da mesa do Senhor, nós vamos lembrar daquilo que Ele fez na cruz, por mim e por você. Nós vamos celebrar, nós vamos proclamar esse grande amor de Deus
para com a nossa vida. Então a ceia não vai ser um ritual vazio ou uma tradição sem sentimento, não. A ceia vai ser um memorial vivo, um encontro de gratidão, de reconhecimento, um renovar da nossa fé no amor que Ele nos deu, no sangue que foi derramado e na graça que continua a nos alcançar. Por isso, Jesus está aqui e o seu amor está aqui nesta noite. Por isso, eu gostaria de orar nesse momento por você. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer que um dia o amor de Deus me alcançou. O amor de Deus alcançou muitos aqui. E esse amor de Deus, a partir do momento de crer na pessoa de Cristo, esse amor transformou a vida de muitos aqui. E há um convite de Jesus para você, para que você aceite esse amor. Como é bom quando alguém fala assim, eu te amo. Eu fico tão feliz quando a minha esposa fala assim, meu filho, eu te amo. Aí eu brinco com ela assim, e os meus netos às vezes brincam assim comigo assim, vovô, sabia que eu te amo? Aí eu fico com minha esposa assim, minha filha, sabia que eu te amo? Aí eu pergunto para você aqui, sabia que Jesus te ama? Sabia? Jesus te ama. Sabia? E quando ele fala assim para meus netos assim, vovô, sabia que eu te amo? Aquilo enche meu coração de uma alegria tão profunda. Aí eu começo a amar mais. É assim mesmo com Jesus. Quando você diz para ele, quando a gente reconhece, quando Jesus fala assim, sabia que eu te amo? E a gente corresponde a esse amor dele, olha, como o amor de Deus será muito maior para com a sua vida do que tem sido. Eu pergunto para você nesta noite, será que é o momento para você aceitar esse amor? E está dizendo, eu te amo. Vamos caminhar junto. Eu quero me tornar o seu Senhor, o seu Salvador. Que tal experimentar esse meu amor? Você compreendeu que o meu amor é incomparável? Você compreendeu que o meu amor é um amor de entrega? Você compreendeu que o meu amor é um amor que te convida para viver uma vida eterna? É isso que Jesus está falando com você nesta noite. Mas para uma declaração de amor tem que haver uma resposta a esse amor. Eu gostaria que você desse uma resposta a esse amor de Deus. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de convidar os intercessores. E essa aqui à frente. Se você entendeu esse amor, se você entendeu que Deus te ama e te convida a você dar um passo em direção a Ele, onde você possa dizer assim, agora eu sou amado de Jesus. Eu entendi o que Ele fez por mim na cruz. Eu não tenho outro meio para mudar o meu destino, a não ser aceitar esse amor de Jesus. Se você deseja dar esse passo em direção a Jesus, aceitar esse amor, convido você, sai do seu lugar, vem aqui à frente, as pessoas vão estar aqui orando pela sua vida. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, queridos. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Saia. Sai do seu lugar, querido. Sai do seu lugar entregando a sua vida a Ele. Sai. Não quer demorar mais. Quer demorar mais. Deus quer alcançar a sua vida.
Aplaude ao Senhor por essa jovem aqui. Sai do seu lugar, você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Sai do seu lugar, você que está afastado de Deus, venha. Em nome de Jesus, venha. O convite está aberto, pode vir, em nome de Jesus. Venha. Venha, querido. Vou contar uma experiência que eu tive agora à noite aqui. Enriquecer a sua fé, que Deus está aqui neste lugar trabalhando e quer alcançar a sua vida. Eu estava ali orando pelos diáconos ali. Estava orando pelos diáconos. No momento da ceia. Eu comecei a orar. E comecei a orar pela vida da irmã Elza, diaconisa da igreja, e do irmão Manuel Luiz. E o Espírito de Deus me lembrou de Luizinho. E quando eu comecei a orar pelo Luizinho, eu comecei a chorar na minha oração. Orando, Senhor, visita o Luizinho. Visita o Luizinho. Eu fiz essa minha oração. E orei para os demais filhos dos diáconos da igreja. E vim aqui para o culto. No momento do culto, nós estávamos ali. A irmã Elza veio e chegou para mim. Aí eu falei com ela assim: irmã Elza, como é que está o Luizinho? Ah, o Luizinho está em casa. Depois ela chegou ali e falou assim: pastor, sabe quem está aí? Luizinho. O Luizinho está aqui. O Luizinho está dando um passo de retorno para Cristo. Está decisando dessa vida. Falta você, querido. Deus quer alcançar você. Deus tem um plano para você. Não fica onde você está. Não permaneça na condição que você está. Aceita esse amor de Jesus. Jesus te ama, querido. Ele quer te abraçar, como está abraçando agora o Luizinho aqui. Você que tem vindo aqui na igreja, você tem recebido a palavra, Deus tem falado no seu coração. O que tem resistido, o que tem impedido você dar um passo em direção a Jesus, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Ele que está te chamando. Ele quer fazer uma obra transformadora na sua vida. Eu estava ali orando lá na sala ali, agradecendo a Deus por aquilo que Deus está fazendo nessa igreja, nas celas, as pessoas indo. Você que tomou uma decisão na célula essa semana, sai do seu lugar e vem aqui, para que o nome de Jesus seja glorificado. Sai do seu lugar, você já tomou essa decisão, pode sair em nome de Jesus. Vem aqui, sem vergonha, pode vir. Eu vou orar pela sua vida. Você que está indo na cela, mas está lá sentindo o seu coração pegando fogo, sentindo o amor de Deus alcançando a sua vida, recebendo a palavra de Deus no seu coração, Deus falando ao seu coração. O que está faltando você tomar uma decisão? Sai do seu lugar, você que está na célula, venha tomar uma decisão publicamente. Eu quero Jesus, eu quero esse amor, eu quero que Ele me alcance, eu quero que Ele me transforma, eu quero que Ele mude a minha sorte, eu quero que Ele mude a minha vida, a minha família e mude o meu destino. É isso que Jesus veio fazer, querido, por você. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que tem uma barreira impedindo de você vir, mas venha, em nome de Jesus. Todo espírito contrário, toda resistência, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Passo de fé. Ah, pastor, mas eu preciso resolver os meus problemas. Querido, vem para Jesus primeiro, porque depois Jesus vai ajudar você a resolver os seus problemas. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Enquanto estivermos cantando, o convite está sendo feito. Você que está afastado, você que ainda não teve uma experiência com Cristo, venha, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Há um pedido de oração. É Glauco Barbosa de Oliveira, é neto, está no CTI. Vamos orar por ele. Quem é que está pedindo oração? Vem aqui à frente, esse irmão vai orar pela sua vida. Vem aqui. Alguém que precisa de uma oração, pode sair do seu lugar. Pode falar: Senhor, meu coração está endurecido, eu quero que ele seja amolecido, eu quero tomar uma decisão, mas estou tendo dificuldade. Vem aqui que alguém vai orar pela sua vida. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Vamos continuar cantando, em nome de Jesus. Tinha valor, mas tudo pagou por mim.
Ele pagou o preço, Ele deu a vida por você. Tem sido tão, tão bom. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Pode ser no seu lugar. Pode ser no seu lugar. Em nome de Jesus. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Feche os olhos. Vamos orar. Mas alguém gostaria de vir aqui à frente para que eu possa orar pela sua vida? Sai do seu lugar. Talvez uma enfermidade, talvez um problema financeiro, talvez uma causa na justiça, alguma coisa que está tirando a sua paz. Vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Tem irmãos aqui que oram. Isso aí, não tenha vergonha não, é só orar. Venha. Tá. Pode vir. Venha crendo. Querido Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua presença entre nós. Obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor. Ó, Senhor, esse amor é um amor tão grande que a nossa mente não tem capacidade de expressar a grandeza dele. Mas a fé que nós temos na pessoa de Cristo Jesus nos faz suficiente para crer nesse grande amor de Deus. Um amor que não é um sentimento, mas uma decisão. Como nós ouvimos na Tua palavra, Senhor, nos lembras que o Senhor me ama. Independente de quem eu sou, o que eu faça ou deixo de fazer, o Seu amor permanece o mesmo. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado porque aqui nesta noite, Luizinho, Senhor, entende esse amor, retorna para esse amor, sente-se amado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pelo retorno dele. Que a Tua igreja agora, nós possamos estar ajudando a caminhar
firme com o Senhor Jesus. Eu oro a Deus por esses que estão aqui, que têm pedidos, têm necessidade, onde as orações estão sendo feitas diante do teu altar. Orações estão levantadas, orações estão chegando diante do teu altar. Senhor, que essas orações cheguem com um cheiro agradável. Senhor, traga a resposta ao coração daqueles que crêem. O Senhor pode agir. Eu quero orar por aqueles que adentrou aqui, que ouviu a tua palavra, mas permanece resistente a esse amor. Senhor, continue amando. O Senhor não vai mudar o seu amor para com eles, mas que eles possam, através do teu Espírito Santo, reconhecer este amor de Deus. Nós oramos para que o Senhor os salve. Ó Deus, que o Senhor os traga de volta para a tua presença, que o Senhor os liberte com esse amor, liberte com essa graça, mude o destino, ó Deus, dessas pessoas. Pai, eu peço que o Senhor conceda mais oportunidades de ouvir e decidir. Não permita que eles partam desta vida para outra sem ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, esse momento aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode voltar para o lugar de vocês. Vamos participar da ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos nesse momento para a gente participar da ceia. Você que está conosco, faz parte de uma igreja evangélica que está em plena comunhão. Nós convidamos você também para participar desse momento da ceia do Senhor. Amém? À medida que você for recebendo os elementos da ceia, o pão e o cálice, gostaria que você se levantasse, fechasse os olhos e começasse a orar ao Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Este é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa nada faltará, nada faltará. Eu sou o santo vinho. Na minha fonte, vem beber. Na minha mesa nada faltará, nada faltará.
eu encontrei em ti, meu rei. Sou satisfeito, pois encontrei em ti, meu rei. O maior banquete eu encontrei em ti, meu rei. Sou satisfeito, encontrei em ti. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer na minha mesa. Nada faltará. Eu sou o santo vinho. Na minha fonte, vem beber. Na minha mesa, nada faltará. Nada faltará. Este é o meu corpo, batido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Este é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Alguém deixou de receber os elementos? Levante a mão bem alta assim. Lá no finalzinho, irmãos, no Ministério Kid. Mais alguém? Levante a mãozinha. Bem alta a mãozinha para que os diáconos possam ir. Amém. Todas as vezes que a gente participa da ceia, é a gente lembrar é o momento a gente para pensar naquilo que Deus fez por mim. Por isso que a gente deve examinar a nós mesmos. E esse examinar a nós mesmos é a gente ver o que o amor de Deus fez por mim, fez por você. É lembrar que só Ele que perdoa pecado. Ele perdoa os meus pecados, perdoa os seus pecados. Só Ele me garante vida eterna. Só Ele me garante salvação. Então, que quando participamos da ceia, é lembrar que a obra salvífica ocorreu no meu coração, na minha vida. Hoje eu sou o filho amado de Deus. Então a gente precisa lembrar desse amor. Lembrar que Ele me ama. Lembrar que Ele me ama. E vou afirmar mais uma vez. Ele está dizendo para você: sabia que eu te amo? Sinta-se amado por Ele.
Por isso você não pode esquecer esse amor. Você precisa sempre lembrar desse amor. Lembrar desse amor. Querido Deus, agradeço por esse amor. Quem eu era, quem eu sou, para o Senhor me amar de tal maneira. Só o seu amor. E esse amor tão direto, tão verdadeiro, tão grandioso, me constrange. Me constrange. Porque eu não mereço esse amor. Nós não merecemos esse amor. Mas nesta noite, o Espírito nos faz lembrar. O Senhor deu o seu único Filho em meu favor. Isso é uma atitude de amor, eu reconheço. Nós, como igreja, nos reunimos nesta noite diante da Tua presença para lembrar. E o Senhor, através da Sua palavra, nos lembrar. Somos amados do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor. Nosso coração vem reconhecer isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Ao pegarmos o pão e o cálice, o nosso coração se enche de gratidão e de reverência a Ele. E cada gesto dele, e cada oração nossa, que cada lágrima seja uma resposta sincera ao amor que me alcançou, que te alcançou. Possamos nesta noite, como igreja, como filhos de Deus, dizer com fé e com alegria: Senhor, ó Senhor, o teu amor me alcançou, o teu amor me perdoou, o teu amor me deu nova vida. Amém? Você pode fazer essa oração para a gente participar da ceia? Repita com o pastor: Senhor, teu amor me alcançou, teu amor me perdoou, o teu amor me deu vida nova. Amém. Comamos do pão. Bebamos do cálice do Senhor. Vai tomar o seu assento. A liderança jovem avisa que tem jantar ali ainda. Não sei se a quantidade é suficiente, mas quem chegar primeiro pode ser abençoado, né?